Olá! Hoje o nosso grupo vai falar sobre os triatomíneos e as suas principais características. Os triatomíneos são uma subfamília de insetos Reduvidae, popularmente conhecidos como inseto barbeiro. Este inseto atua como vetor do protozoário Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas. A doença de Chagas, ou Trypanosoma americana, apresenta uma fase aguda, que pode ser sintomática ou assintomática. A fase crônica, ela pode se manifestar em formas indeterminadas, ou seja, assintomática, cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. O ciclo de vida do inseto é composto pelos estágios de ovo, ninfa e, por fim, adulto, sendo que é possível encontrarmos 5 estágios ninfais. As ninfas também são hematófagos, ou seja, elas se alimentam de sangue e portam o protozoário Trypanosoma cruzi para a transmissão, assim como os adultos. Quanto ao modo de transmissão, o barbeiro infectado pica o indivíduo, depois ele suga o sangue e, em seguida, deposita as fezes com o parasita na pele do hospedeiro. Por diante, a pessoa se infecta ao coçar o local picado. O parasita se encontra na célula da pele e depois adentra na circulação sanguínea. Na fase sintomática da doença, o parasita se concentra nas fibras musculares e o ciclo recomeça com um novo inseto e um novo hospedeiro. Quanto às demais formas de transmissão, temos, por exemplo, a transmissão oral, que se dá pela ingestão de alimentos contaminados com inseto infectado. As plantações de cana-de-açúcar e de açaí são habitats do inseto barbeiro, e em locais com higiene precária, o inseto acaba sendo triturado junto do açaí ou da cana. E diante disso, são cerca de 70% dos casos de Chagas no Brasil. O maior número de infectados se encontra na região norte do país, principalmente no Pará. A transmissão vertical ocorre pela passagem de parasitos de mulheres infectadas para o bebê durante a gravidez ou parto. Pode ocorrer também por meio de transfusão de sangue, transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios. A transmissão acidental, ela ocorre pelo contato da pele ferida ou mucosa com algum material contaminado. Falando sobre a morfologia geral do inseto barbeiro, os barbeiros possuem o corpo dividido em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça possui os apêndices sensoriais, que são as antenas, as peças bucais e os olhos compostos. O tórax é formado pela união do protórax, mesotórax e metatórax. Também apresenta apêndices locomotores, ou seja, 2 pares de asas que apresentam a metade anterior coriácea e a posterior membranosa, denominada hemiélitro. Hemi referente à metade e élitro referente à asa. O abdômen é geralmente achatado e largo, com margens laterais expandidas, um modelo conexivo. É constituído por 11 segmentos. A partir do 8º e do 9º segmento, é possível identificar machos e fêmeas. Esses insetos possuem diversas cores e tamanhos, com manchas espalhadas em regiões do corpo, dentre outras características que permitem ser diferenciados entre as espécies. A importância epidemiológica reside na transmissão do Trypanosoma cruzi ao homem. Embora todas as espécies de triatomíneos sejam vetores em potencial deste protozoário, apenas aquelas que colonizam no domicílio ou peridomicílio reúnem condições necessárias para transmitir a doença de Chagas humana. Nesse aspecto, os gêneros de maior importância epidemiológica são Panstrongylus, Triatoma e Rhodnius. No Brasil, das 41 espécies de triatomíneos conhecidas, apenas 9 destacam-se como vetores da doença de Chagas: T. infestans, P. megetus, T. brasiliensis, T. pseudomaculata, T. viticeps, T. sordida, T. rubrofaciata, R. neglectus e R. prolixus, encontrada naturalmente infectada no Amazonas, Pará, Minas Gerais e São Paulo. No Brasil, o monitoramento das populações de triatomíneos deve ser realizado por meio de vigilância ativa e passiva. A vigilância passiva se dá por meio da notificação da presença na unidade domiciliar de qualquer inseto com suspeição de ser o triatomíneo transmissor da doença de Chagas. A vigilância passiva só é possível com a participação da população, pois cabe ao morador, que está sempre presente em seu domicílio, ficar vigilante ao aparecimento de qualquer inseto parecido e suspeito, principalmente durante a limpeza e organização diária e periódica da casa e anexos existentes em seu entorno. A vigilância ativa consiste na pesquisa ativa, ou seja, na busca da presença do vetor da doença de Chagas em 100% das unidades domiciliares, intra- e peridomicílio de cada localidade rural. Consiste também no controle químico, que seria a borrifação com inseticida nas unidades domiciliares positivas para a presença desse triatomíneo, e também na atualização do reconhecimento geográfico, ou seja, dos mapas das localidades rurais.
E para finalizarmos, deixaremos a seguir as referências que foram utilizadas para a produção deste material.